Maravilha. Agora sim, mais um episódio dando continuidade à nossa série de análise sobre palavras de radiância. Ah, mas já tá lançando Mistborn. Sim, também vamos fazer Mistborn. A gente é atrasado. Gostaria de agradecer ao Yuri, que foi na cadeia com o livro Palavras de Radiância enfiado na bunda, porque eu tive que passar 2 dias lá após as piadas do último cast. Isso aí. Obrigado, tudo pelos advogado amigos. aí. Tudo pelos amigos, tá? Não, acima de tudo, ao nosso editor, Dr. Hans, que está aqui hoje. Nosso editor que salva a gente da cadeia a cada episódio que ele edita. Exatamente. A cada 1 minuto ele faz um corte. Sim. Falando em salvar, você não vai salvar minha pele e vai botar um fundo aí, não? Porque vai ficar mostrando mesmo o seu quarto na filmagem? Não dá, eu tentei, ó. Eu tô tentando mexer. E não vai. É por isso que de vez em quando eu fico assim, ó. E aí, o cara, Jim, é porque ele fica cortando as coisas, as merdas que eu falo, entendeu? Exato. Pra facilitar na hora do corte. Cara. Exato. Terminar o episódio. Eu vou ficar hoje fazendo. Vai ter mais forte que episódio. Mais um. E eu vou ficar falando desse jeito pra poder ajudar o editor. Sacanagem. Parei. Você sabe que isso vai pro corte final, né? Eu não vou tirar você gaguejando. É bem capaz de eu cortar e inserir no meio de algum momento aleatório. Sim, isso seria muito bom, né, ironicamente. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje, porque o nosso último cast foi feito igual o quê? As estações da Lua, né? Só que da Lua a cada mês. Ignore a minha camisa, tá? Ignore a minha camisa. Aqui. Tá furado, a última moda carioca. Sim. Estilo bala perdida. Mandem Pix, vou colocar aqui, ó. Vou escrever, mandem Pix. Vamos gerar um live Pix aí, colocar. Vou colocar aqui, ó. Mandem Pix para 24998 meia mole e meia dura. Pode mandar pra mim. Não, eu admiro o comprometimento do Renan, que ele saiu do semáforo onde ele estava fazendo malabares e veio gravar com a gente. Sim. Cara, hoje, olha só, vou contar uma história aqui. Hoje eu tinha ido buscar a mulher lá no balé, cara. E aí, eu tive que ir na farmácia antes, rapidão, né? Aí eu entrei na farmácia, aí eu achei uma mulher que eu tinha comprado, tipo, Aptamil, né? Que ela tinha pedido, assim, na parada, assim, pro filho dela, ela apareceu de novo. Aí eu fui, entrei na parada, falei, hoje eu não tenho, não. Aí quando eu cheguei, assim, no balcão, eu só ouvi aquela passagem bíblica, assim, e quando eu pedi Aptamil e você não me deu? Caraca, velho, tive que botar a mão na consciência, assim, velho. Ele falou essa parada aí do semáforo, eu lembrei disso agora, velho. Caraca, mano. E o medo de chegar lá em cima e Jesus falou assim, ó, quem é você? Eu não te conheço. Tá maluco, você tá maluco. It's over. Acabou. Nossa, mas o tanto de dipirona que eu levei na farmácia, então... morador de rua. Não ironicamente, no encontro, num fim de semana de formação com a molecada quando era jovem, fizeram a pergunta de qual era o maior medo, e o camarada me deixou muito pensativo, que ele falou, no dia que eu morrer, Jesus virá pra mim e falar, quem é você? Paizão. Me fez pensar muito, cara. Eu penso nisso até hoje. Não, essa é pra ficar na mente a cada instante da vida. A cada instante. E aí, pra deixar o cast mais... que um dos nossos hosts aqui vai virar e falar assim, eu sou o Yuri, desvendando conhecimento. Mandem Pix para esse número aqui, ó, 9987 meia mole e meia dura. Brincadeira. Vou gerar um live Pix aí, cara. Colocar na tela. Mande um Pix para a minha loja de doce.com. Tem que financiar a loja. E financiar o podcast também, ó. Pra quem não viu, olha que tá muito novo aqui, ó. Microfonezinho top. Renan. Oi. Mas como é que tava o Thorin lá nas minas de Mitril? Depois a gente fica reclamando do podcast dos outros que os caras enrolam. Depois a gente fica reclamando. Renan, é verdade que essa camisa foi usada pelo próprio sobrevivente Hatsin? Foi.
Foi. Autografada pelo próprio. Autografada pelo próprio. Inclusive, já fica o spoiler aí, ó. Ele. Brincadeira. Jamais. Sem Brincadeira. spoiler, tá? Aí ele vai Spoilers botar extremamente gaguejado proibidos aqui. Tá? nesse canto aí, ó. Nessa parte. Renan, Mas, é verdade que sua camisa foi usada de invólucro pra despertar os esporos verdes lá? Foi. Os esporos vermelhos. Aí saiu aqui, ó. Por isso tá tudo furado aqui. Caraca, mano, olha isso aqui. Você acredita que eu fui dar aula com essa camisa, velho? Não tem pouco tempo, uns 4 meses mais ou menos. Atrás, eu fui pro trabalho com essa camisa aqui. Cara, mas é pra manter a ideia de que professor ganha mal, né? Porque... exato. Aí o cara Entendi. estaciona com a BMW e vai com a camisa furada, né? Renan, doeu quando enfiaram a estaca hemalúrgica no teu peito? Foi, botaram bem aqui, ó. Botaram bem aqui agora. Agora eu consigo ler meus próprios pensamentos. Antes eu não conseguia. Mas espera, o Renan é professor? Sou. Ele é. Meu Deus. Cara, você tem noção que 50% dessa cal é composta por professores, cara? Sim. E os outros 50% é composto por analfabetos alunos. funcionais. Analfabeto funcional. E 100% é analfabeto funcional, né? 100% analfabeto funcional. Eu ia mesmo falar agora, vocês sabem que 40% da população do Brasil é analfabeto funcional? Discordo, é muito mais. O meu nome tá aqui, ó. Eu sou um semi-analfabeto funcional. O que é um semi-analfabeto funcional? O que é um semi-analfabeto? O cara escreve o nome dele. Sommelier Falem batata. por vocês. Eu fui alfabetizado pelo método fonético e comi proteína de qualidade quando era criança. Você mora na roça, não conta. Quando eu era criança, a minha mãe foi na banca e comprou um livro chamado Caminho Suave. Esse é brabo. Caminho das Índias, me comprou. Caminho das Índias. Vai lá, vou dar minha pirica de ré. Tá tocando lá. Vamos parar de rolar, pô. Chega, vamos focar aqui. 7 minutos, velho. 7 minutos. Sommelier é o Dalit. É o Dalit da Cal. É o Dalit da Cal. Chega de palhaçada, cara. Depois de ficar reclamando do vídeo dos outros que fica enrolando. Vamos lá. Eu tô bagunçando aqui como se não fosse eu que fosse o editor depois. Né? Exato. O cara tá gerando trabalho pra ele mesmo, né? Tá gerando trabalho pra si mesmo. Mas vamos lá, qual foi o último capítulo que a gente falou? Então, o último capítulo que falamos foi o capítulo 5. Foi o capítulo 5. Olha só, o capítulo 6 eu não escrevi nas anotações. Que divertido. Sim, você escreveu quem? Escreveu foi o Brennan. Tomar suagu. Vai, segue aí. Enfim, capítulo 5, o que acontece? Vamos lá. É basicamente o Dalinar falando que quer refundar os Radiantes. Termina assim, não vamos falar porque já falamos no outro episódio, então não vamos enrolar mais. Aí ele chama a melhor pessoa para ser o capitão, né? Exato. A gente vai ver no final do capítulo. Vamos lá, capítulo 6, capítulo da Shallan. Basicamente, ela tá no barquinho, ela e a Jasna, e ela tá tentando interagir mais com o padrão, descobrir as coisas sobre ele, tentar ver o que ela consegue fazer e tal. É esse capítulo que o pessoal pula pirata nas ideias, né? É o próximo. Tá. Então, mas basicamente nesse capítulo, ela pela primeira vez usa a habilidade de gerar ilusões. Você não vai ler o epígrafe? Verdade, nossa, eu tô tanto tempo sem gravar que eu esqueci o ritmo, desculpa. Sim. Vamos lá. Sem spoilers agora. Daqui a pouco vai esquecer como é que se lê. Vamos lá, epígrafe do capítulo 6. Cara. Nunca pensamos que pudesse haver espiões parchendianos escondidos entre os nossos escravos. Essa é uma coisa que eu deveria ter percebido. Do diário de Navani Collin, G-Cezanne, ano 1174. A Navani é o Nostradamus de Rochá, né? Pelo jeito. A Navani é o capitão retrospectiva. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Acho que desses 11 minutos aí deve ter uns 3 que dá pra passar. Sim. Mas enfim, Mas aí,
Nesse A capítulo- Navani tá brincando de Capitã Retrospectiva, e aí? Isso. Nostradamus de Rochá. Nostradamus de Rochá. Mas tá, brincando de nesse Capitão capítulo, como eu tinha dito, basicamente a Shallan tá no navio, ela tá andando no navio, e ela, pela primeira vez, usa a habilidade de criar ilusões. Ela tá numa conversa com um padrão ali, ela começa a lembrar da A infância. Navani, a Shallan, né? Shallan, desculpa, falei errado. Shallan. Shallan. E aí ela começa a lembrar da infância, lembra ali do jardim da casa dela e acaba ficando verde com o velho, formando um pouquinho da ilusão. E o Renan pensou em alguma piada muito pesada aqui. Com o Gilberto Freire, vai deixar quieto. Tá bom. Relacionado ao algum livro do Gilberto Freire, deixa quieto. Enfim. E aí, depois de um tempo, ela vê que as gemas que ela tem, né? Que as esferas que ela tem estão ficando foscas, né? Ficaram foscas algumas, e ela vai pedir mais para Jasná. Só que quando ela chega, ela vê pela primeira vez a Jasná preocupada, né? Sem aquela máscara de tranquilidade. E aí já entra um pouquinho, que eu vi que o pessoal gosta de psicologia, eu vou ficar falando um pouquinho de psicologia. Entra num conceito junguiano de máscara social. Ai, o meu Jung, ai, o meu Freud, ai. Não, o pessoal curtiu, tem que falar, pô. Tô zoando, Mas, enfim, sacanagem, no conceito junguiano de máscara social, né? A Jasná, ela usa isso muito bem, que é assim, como você faz para ser respeitada? Você age da forma que alguém respeitável agiria. Né? É o que a Jasná basicamente fala. Eu acho que minha mãe já me ensinou isso quando eu era criança. Hein? Pois é. Ela falou, finge que você Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo. Você quer parecer uma pessoa, você age como se você fosse, mesmo que você não sinta. Sim. Todo dia. Mais um corte! Mais um corte, eu sou meio, vou te quicar, hein? O sommelier tá foda hoje. Em mim, velho. Sommelier, já foram 2 horas, na terceira é strike, hein? A porra, nem sommelier, vai com calma. Isso eu consigo em 4 minutos? Vamos lá. E aí o que acontece? Ela faz a máscarazinha de fingir que é uma pessoa. Sim, ela faz, no caso, a Jasná, ela mantém o tempo todo a imagem de imponência. Ela sempre é a imagem da figura que é respeitada. Tanto que todo mundo se intimida pela imagem dela, justamente porque ela tem uma força muito grande na imagem que ela projeta. E isso é a teoria junguiana da máscara social. Exatamente. Ela tem uma fama e quando as pessoas encontram ela corresponde à expectativa da fama dela. Sim. Pra quem gosta de One Piece, é como se ela tivesse haki do rei. Exato. E quando a Shallan vê ela ali sozinha, no quarto dela, ela vê uma Jasná que ela não conhecia, uma Jasná que está fragilizada pela situação. Ela vê exaustão, ela vê preocupação nela, ela percebe que, Abriu a fatura do cartão. Sim. Ela vê o ser humano por trás da máscara. E é bem legal esse choque de realidade que tem, porque isso acontece na vida real. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma imagem de uma pessoa e quando vai conhecendo o íntimo, vê que é diferente. E é legal porque a Shallan é o personagem da psicologia do livro, né? Total. Ela é, porque ela fica fazendo essas anotações na cabeça dela, ela fica, nossa, essa é a Jasná, essa é a Jasná. E aí fica fazendo esses paralelos, né? Dessas paradas. E é por isso que depois, mais pra frente, ela vai começar a usar esses ensinamentos dela, né? Tipo assim, a Jasná, ela pode ter algum problema, mas ela nunca demonstrava isso em público para ninguém. Tanto que a Jasná percebe que ela tá ali e ela já se recompõe, né? Ela se recompõe. Numa perspectiva da narrativa, isso deixa a Jasná uma personagem muito mais humana. Ela fica muito mais humanizada depois disso. Muito mais. Apesar dela estar o tempo todo se afastando, pelas ações, né, que ela toma, ela tá o tempo todo se afastando do sentido humano da palavra mesmo, assim, sabe? Exato. E aí, só que aí você vê que ela é muito humana, assim. Ela que as ações dela é como se fosse um líder político, né? Tipo, tem que tomar decisões difíceis. Ela tem um peso muito grande nas costas. Ela carrega um peso muito grande pela responsabilidade que ela tem. De todos os personagens da nobreza que aparecem, ela quer, tirando acho que o próprio Gavilá, assim, né? Apesar de que aparece pouco, né? Ele aparece mais do livro 3 pra frente, mas de todos que aparecem, ela que tem a aura de realeza mesmo, assim. Ela tem Nesse momento, ela deixa de ser uma personagem, uma caricatura,
algo, apenas um recurso de narrativa, e ela passa a ser um ser humano inserido na história. Você Isso. consegue humanizar ela nesse momento, você se sente até mais próximo dela do que o que ela vinha sendo apresentada até então. Sim. E isso que eu acho legal do Brandon, que ele não escreve personagens, ele escreve pessoas. Isso que eu acho legal da escrita dele, ele consegue dar um tom de humanidade, como o Luiz disse. Até os mais caricatos, como o Royd, né? Que ele tá sempre na caricatura, mas você vê que certo momento que ele fala sério, que você vê um peso no olhar dele, né? Claro que a gente não tá vendo. No primeiro livro você tem bastante isso, né? Os poucos momentos que o Royd fala como Royd, né? Que tá o livro todo como riso. Mas quando ele aparece como Royd, você vê a diferença da ação dele. Quando ele aparece pro Kaladin, né, pra mostrar, tocar a música lá, você vê a diferença, né, que é do personagem. Pro Kaladin, pro Dalinar. Um detalhe importante que vocês estão avançando um pouquinho é que ela discute com o padrão sobre... Ela discute não, né? Ela fala um pouquinho com ele e faz anotações em seguida, porque o padrão acha estranho o conceito da alimentação dos humanos. Né, que você come algo, digere aquilo se destrói, é reaproveitado, vira nutriente, né? Isso. E para ele isso é estranho, porque você ele alimenta de outra substância para viver. Sim. Exato. Ele é existência pura, né? Ele se alimenta de mentiras? Não, verdade, pô. Verdade, exato. Vou defender pra sempre que eles são São esprenos de verdade. Esprenos de verdade, entendeu? Não de mentira. Eu vou defender por aqui. É só um conceito que colocam nele, mas eles não são da mentira. Porque eles se alimentam e dão poder pro seu portador através das verdades que são reveladas e não das mentiras. Eles gostam das mentiras porque eles percebem o padrão, o padrão lógico, né? Através da lógica eles percebem que a pessoa tá mentindo por causa disso. Eles fazem tabela verdade, pra quem já fez isso aí, né? Outro detalhe, conforme ela vai andando em direção à cabine da Jasná, ela para pra falar com o Yalp. Ele apresenta um rapaz grandalhão, meio esquisitão, caladão, que ela acha meio suspeito, mas ela, a primeiro momento, ignora. Ele vai ser importante daqui pra frente. Tem uma delicadeza muito grande, cara. E, tecnicamente você não pode falar. Eu até poderia. Cadê seu lado? Não tô vendo a sua Não, meu amigo, porque eu sou especializado nisso. É diferente. Nossa, ele pegou a carteira e esfregou na cara. Assim. Eu não vi a carteirada dessa nem quando o moleque tatou a mesa dele e jogou no outro dentro da sala de aula. Caraca, maluco. Caraca, matou aqui no peito, aqui, ó. Pum, caixa. E o que resta pro Betinho é continuar no podcast. It's over. Acabou pro Betinho, acabou. It's over. Depois dessa eu cuspia no chão e saia nadando, velho. Na moral mesmo. Pô, meu irmão. Eu pulava dentro. Depois dava um descarga e pulava embora. Sim. Às vezes assim, tchau, galera, valeu. Fazia o barulhinho do Mario. Vai, segue aí. Aqui tá no finalzinho já do capítulo. Ela tem essa conversa com a Jasná. E aí, o final é tipo assim: nossa, aí é melhor ali dormir, porque a Jasná entrega pra ela o livro Palavra de Radiância. Que a gente. Pô, isso aí foi uma decepção da porra, esse livro, tá? Uma decepção do caraca, esse livro aí. Que existe, né, na obra. Mas enfim, ela entrega o Palavra de Radiância e a Shallan. Toma aqui a Bíblia 2. Toma a Bíblia 2. Ela pega o livro e pensa: será que eu leio um pouquinho? Não, vou dormir. Ela deita pra dormir. Calma aí, que elas têm uma conversa que elas falam sobre os 10 fluxos, os Cavaleiros Radiantes. Sim, os 10 fluxos. A razão pela qual elas estão indo para as Planícies Quebradas. Que é em busca de Uritiru, né? Encontrar as pistas para encontrar o caminho. Sim, eu acho que é a primeira vez Urifero. Que em inglês, ao contrário, significa urifero também, que é um palíndromo, né? É igual Bob. É igual uva. É igual uva. Só que, peraí, uva é palíndromo onde seu maluco. Uvo. É o masculino de uva. Uvo. Caraca. Impressionante que você não percebeu instantaneamente. Ela vem, né, com 2 bolinhas, assim, por isso que é o masculino, né? Caraca, pô. Caraca, velho, na moral, você tem sorte de pegar longe de você, cara. Vai.
Acaba o capítulo aí ou já rola já o. Não, Já ela, rola já ela o. dorme e aí ela acorda, meia berros, gritos e fumaça. Acorda com cheiro de. Mano, isso aí deve dar um. Ó, vou te falar. Poucas coisas devem dar tanto cagaço na vida quanto acordar com cheiro de fumaça, velho. Cara, deve ser horrível, Geralmente velho. você não acorda. Sim, exatamente. Mata te desmaia Exatamente. antes de você. Exatamente, mas você imagina o cagaço, porque você acorda meio sonolento, e aí, meio segundo depois, você percebe fumaça, fogo, e aí você fica desesperado, tá ligado? Deve ser um A Jasmine cagaço esqueceu de inacreditável. apagar o cachimbo. Deixou Sim, jogado deixou, lá no deixou a cômodo. chapinha na tomada, né? Deixou a chapinha na Deixou o tomada. Fabrial ligado na tomada. Deixou o Fabrial, é. Caraca, você imagina os caras capturar um esprendo só pra fazer uma chapinha de Fabrial, cara? Que Não sacanagem, duvide. velho. Não duvide. Que sacanagem, velho. Ai, mas enfim. Mas aí começa fogo e acaba o capítulo, não é isso? Acaba o capítulo bem assim. Beleza. Aí vem. Logo na sequência, no capítulo 7, né? Vamos primeiro na epígrafe, não esquecerei mais. Eu não estava preparada para a dor causada pela minha perda. Como uma chuva inesperada irrompendo de um céu limpo, desabando sobre mim. A morte de Gavilar, anos atrás, foi avassaladora. Mas isso quase acabou comigo. Do Diário de Navani Collin, GC Sash, ano 1174. Ela acabou de espremer um furúnculo. Né? Detalhe que vocês pularam. Ela vai pra Shadesmar e conversa com o espreno do próprio navio. Não, mas calma, é Calma, agora, é nesse maluco. capítulo, pô. Nesse Calma aí. capítulo que você acabou de pular. É. Então, mas a gente não Eu tá não pulando, pulei. não. Ele tá lendo o epígrafe, ô louco. Ah, É o começo do site. calma, pô. Bateu Corta. O seu animal, presta atenção no podcast. Caraca, hoje é o dia de malhar o Judas, né, Malhar velho? o sommelier, né? Malhar o sommelier mesmo. Enfim. Mas vamos lá, o que rola no capítulo? É a continuação, né? Caos, é a continuação direta, tá? Um caos, correria, gritaria, Xalã desesperada. A Xalã tá igual o urso do pica-pau. Coisa assim, Um monte de gente brigando, cachorro latindo, criança chorando. criança chorando. Ela abre a porta, vai pro Velho, quarto de tá Asnar e só com cai o alguém- presunto. Só cai o presunto. Alguém bate na porta, quando ela abre assim, aí. Você já ouviu falar do pode cantar, editor? Mas enfim. E aí ela tá naquele caos absurdo, ela tenta ir pro quarto da Jasnar, o quarto tá vazio, ela vira pra trás, o presunto cai. Pá, Jasnar morreu. E aí, cara, sexta-feira? o Brandon tem essa. Sexta-feira, não. Acho que não. Mas enfim, o Brandon tem muito dessas, né? O Brandon, a morte, ela pode ter uma consequência muito grande. Mas normalmente o momento da morte é sempre um bagulho inesperado e banal. 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 O cara vai cagar no banheiro, escorrega, bate a cabeça e morre. É um bagulho tipo isso. Muito direto, cara. A Yasná foi de Júlio César. Foi de Júlio César. Meteram um pula pirata no peito dela, ó. Pá! Aí o maluco, dá mais uma facada aí. Aí o maluco chegou assim, calma aí que eu vou pegar minha carteirinha de... Foi lá e... Brincadeira. Ai, cara. Mas enfim, aí basicamente esse capítulo é pra mostrar que a Jasnar morreu. Isso. E aí a Xalã, desesperada, ela se esconde, ela vai pro quarto dela, ela consegue formar uma ilusão dela mesma. Ela forma uma ilusão dela que sai correndo lá, banando os braços e falando malacói. Sim. Imaginando agora ela fazendo isso, velho. Muito bom, velho. E os caras da Dernapata saem correndo atrás dela pra poder pegar ela, né? E aí acontece aquela história do mexilhão feio, né? É isso aí. Acontece a história do mexilhão feio no barco, né? Todo mundo morreu. Caraca, velho, é terrível, porque, tipo assim, é claro que eles não são personagens tão importantes, tá ligado? Mas o Yalbi, o Capitão Tosbeck, todo mundo, tipo... Não, o Capitão Tosbeck tinha família, tinha esposa. O Brandon frisa o tempo todo, que ele é esposa, né? É. Cara, o Brandon, ele sabe te deixar zoado. Assassino. O Brandon, ele vira e fala assim, você tá vendo o Yalp? Ele é bonitinho, né? Você gosta dele, né? Olha o que eu vou fazer com ele agora. Ele bota um revólver, dá 3 tiros. É isso. Parece um World Hopper, né? Parece um World Hopper, dá 3 tiros nele e vai embora. Ai, cara, mas enfim. E aí, nesse capítulo, basicamente, ela morre. A Xalã vai pra Shadesmar, de novo.
E ela consegue transmutar o mar. Faz roleta Ela russa, conversa três mentiras e uma verdade, todas são Sim. mentiras. O padrão fala pra ela, né? Eu vou ser seu intérprete. Aí ela começa a falar lá tentando convencer o barco, né? Porque como se não fosse incrível você transformar uma coisa, um objeto físico em outro objeto físico, você tem que convencer através da lógica aristotélica, tá ligado? Que o bicho virar a parada, mano. Sim. É bizarro. Sim. E E, ela cara, tem que é até falar na bonitinho o língua barco, do. tá? E ela tem que falar na língua do objeto, Na né? língua do objeto. Ela vira pra esfera e fala paqueteque-tuque, paqueteque. The King of the Best and the Power, né? O podcast já tá datado, isso aí. Parabéns aos envolvidos. Essa foi boa. Muito boa. Mas, E aí e ela chega pro navio e fala: vire água, por favor. Aí o navio: eu não quero. Eu quero servir. Eu não quero acabar ainda. Mas todo mundo que você gosta morreu. Tá Pelo menos morrendo, tá morrendo. Se você virar água, você vai dar uma chance pra eles. Ele: pois é, me convenceu. Aí vira água. Ele vira água, Vira água. E aí Xalã vai pro fundo do oceano e vai ter uma conversa com o Poseidon. Não, Marco termina. faz igualzinho o pica-pau. Ele termina bota o dedinho na boca assim. Eu não quero. Sim. E é Inclusive, legal, ela perde o baú também, né? Ou seja, a merda do livro Palavra de Radiância que tava na mão dela enfiou na bunda. Acabou. E por isso que eu falei que esse livro foi uma decepção pra mim, velho. Que eu falei, caraca, Palavra de Radiância aí. Capítulo 7, um abraço. Outro personagem que o Brandon matou pra mim. Sim. Matou o livro. O Necronômico de Rochard. Mas, enfim. O capítulo termina com ela boiando no mar e ela... algo puxou ela para as profundezas. Sim. E é isso aí. Foi a Samara. Foi a Samara, porra. Ela não compartilhou a copypasta. Não compartilhou, exato. Falei pra você que eu ia vir daqui a 7 dias, filha da... Porque a Jazan entregou a palavra de ânsia, ela começou a ler: oi, meu nome é Samara, tenho 13 anos, voltaria se eu estivesse viva. Segue mais, porra. Segue o capítulo, vagabundo. Segue o capítulo. Tá bom, terminou, capítulo 8. Ou melhor, termina o episódio aqui. Caraca, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz. A despedida. Por tudo que é mais sagrado, com muita diligência. Por favor. Vai estar. Ô, Luiz, faz o seguinte, corta a parte que eu falo besteira, de ter confundido a ordem e as patadas que eu tomei fazendo sobrar. Não, as patadas você me deu, eu vou fazer questão de. Cuidado com os xingamentos, cara. Tem limite, enche a minha. Eu vou fingir que eu não tô aqui, tá? Vamos lá, vai. O interlúdio aí. Pessoal, foi esse episódio, acabou. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum spoiler importante? O capítulo 6 é só eles trocando ideia mesmo, né? Só trocando ideia ali e tal. Não tem nada de relevante de spoiler. Tem word hop, não sei identificar, não é mesmo. Não tem nenhum word hopper com aquela. Lembra aquele desenho do Elo Shaolin? Ele pega aquela garra de tigre assim, teleporta, tá ligado? Não tem o Royd fingindo que é uma água-viva? Tem o Royd fingindo que é um soldado do amigo do Yalb, né? O Royd é a cara pintada, parecendo uma tábua de madeira. O tum Sahur. Mais um episódio datado, eba! Cara, eu consigo imaginar o Royd caminhando pela água, assim, comendo pipoca, vendo o navio afundando, né? Você quer tratar o episódio, Hillary? Não, o Royd foi o que virou e falou assim... do dia 14/5. O Royd que virou e falou assim: dá mais uma facada nela, só mais uma pra testar, pra ver se só mexe. Mais uma pra ter certeza. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Eu quero falar um spoiler importante. Tá. Eu quero falar um spoiler importante aqui. Essa pode entrar, ó. A única parte de spoiler que eu quero falar é desse capítulo 7, que a Jasná, ela toma uma facada e os caras dão, tipo, umas 2, 3 facadas no peito dela. E ela não morre. E os caras viram que era ela. Só que ela não morre, porque ela aparece depois no final do livro, certo?
Isso. E aí eu me pergunto, como que essa eles filha da puta não testaram com uma morreu? estaca de madeira, pô. Como que ela não morreu, velho? Tem que É usar uma porque ela estaca de Não, ela é transportou o tão corpo. habilidosa que ela transmutou o metal no momento que ele encostou no corpo dela. E depois que ele montou de volta quando saiu. Exato. Não viram sangue? Ela transmutou a faca naquelas de brinquedo, sabe? Que afunda quando você. Ou ela transmutou Faz sentido. o próprio corpo no momento que a faca saiu dela. Puta, Isso. tipo o Tobi do Naruto. Ficou Exatamente. intangível. Puta, Não, eu pode não crer, acho que hein? ela tenha ficado intangível. Eu acho que ela se regenerou no momento que a facada saiu Gente, dela. na verdade a gente tá sendo retardado. Tá se equivocando, porque a luz da tempestade escura. É verdade. Mas ela tava absorvendo? Tinha luz pra absorver? Ela é rica, ela sempre anda com uma bolsa com luz. Ela sempre falava isso também. Ande sempre com uma bolsa de esfera. Hum. Ela foi pra Shadesmar, né? É, não, Exato. Precisava teleportado eu tô ligado que de ela é. investidura pra poder ir. Shadesmar parecendo um queijo Isso. suíço. E pelo que parece, ela não só teleporta, como ela consegue se mover, né? Em Shadesmar também. Sim. Porque ela aparece em outro lugar, na casa do Caraca. Ela aparece o quê? Ela aparece em Aleticá, não é? Perpendicularidade. Não, ela Ah, vai pra uma pode crer. perpendicularidade. Pode crer. Peraí, ela aparece em qual perpendicularidade? Na montanha do Papagompa, não, né? Não, é na Acho que não é outra. revelado. Na outra. Ah, tá. Mas Ela sai enfim, na de cultura? acho que era de cultura que ela sai. Pode crer. Mas enfim, Pode crer. vamos usar essa parte para encerrar o episódio. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui gravado. Estamos junto. gravando tudo Até daqui junto, 3 então meses. talvez tenha alguma confusão. Mas é Até isso. Daqui a 3 3 meses. Talvez tenha alguma confusão porque eu não faço milagre na hora de editar, né? Não, exatamente. Por favor, faça, dessa vez faça, por favor. Gravamos 35 minutos. Aproveitem os 5 minutos que vão sobrar. De cash, sim. Mas é isso aí, Eu vou pessoal. pedir Um intercessão abraço de São aí. Até a próxima. Calacurtis pra conseguir editar essa parada com sucesso. Sim, tem que ficar devoto, né? Mas Mas é isso aí. pessoal. Valeu. Falou. Até a próxima.